Eu faço uma separação muito clara entre uma amizade pessoal e uma relação literária. A minha amizade com o Sena, muito antiga, eu tinha acho que 20 anos quando o conheci e nessa altura a nossa diferença de idades era enorme. Ele era um senhor extremamente importante, extremamente generoso. Sempre foi uma relação mais pessoal do que literária, a despeito do facto de eu ser já então um grande admirador da obra dele e de ele me ter encorajado muitíssimo. Talvez devido a essa diferença de idades que foi diminuindo com o tempo, mas que era grande, a nossa relação sempre se manifestou mais em termos pessoais, de uma certa intimidade que se também manifestou nas cartas que trocámos. Eu não faço a menor ideia o que é que eu escrevi ao Jorge de Sena e encontrei, não sei, devo ter perto de 50 cartas, porque encontrei umas 40 e tal, e ainda há umas outras que devem estar numa caixa mais recente. E estive a relê-las, porque este arquivo é um arquivo sem dúvida precioso, e fica desde já registado. O que eu vou pedir é que quando publicarem certos destas cartas, peguem nas passagens que tenham relevância literária, que são essas que, no fundo, que vale a pena. Porque o resto, precisamente dado o grau de amizade e de confiança que o Jorge tinha, felizmente, em mim, há desabafos. E desabafos, e todos nós sabemos que Jorge Sena era um homem de uma imensa generosidade e de uma extraordinária capacidade de injustiça, ao mesmo tempo. E então diz barbaridades de pessoas que o admiravam e de quem ele era amigo. Porque depois, numa carta seguinte, já diz muito bem dessa pessoa. São, portanto, comentários dessa ordem. E era uma festa anual, ou quase anual, quando Jorge Sena aparecia em Londres. Encorajou-me muito no início da minha carreira académica, inclusive estava presente na altura em que eu defendi a minha mini-tese, a minha primeira tese sobre Bernardino Ribeiro. Acho que chegou a assistir a parte da prova, enfim, deu-me todos esses encorajamentos. Além de, como sabem, também aceitou fazer o prefácio para a minha primeira coletânea de poemas reunidos, em que também foi extremamente generoso na maneira como lidou com esses poemas. Enfim, há esse aspecto. Mas, sobretudo, o que eu apreciava era quando Jorge Sena chegava, eu entregava-lhe a aula que eu ia dar, qualquer que ela fosse, e é claro que ele, enciclopédico, já estava preparado antes de saber qual era a aula. Não é? Pegava na aula, falava, eu ficava juntamente com os alunos a ouvi-lo, e depois, que era a parte que ele preferia, íamos todos para um pub. Aliás, era mais sofisticado do que pub, era uma casa de vinhos, assim, bastante boa. Isto muitas vezes coincidia com o fim do ano académico e, portanto, o início do verão. E aqui vou ser perfeitamente inconfidente, mas ele merece esta inconfidência positiva. Ele achava as inglesas deslumbrantes, sobretudo no início do verão, porque tinham decotas e eram muito brancas, não é? E eu lembro-me, numa ocasião, uma das minhas alunas, muito branca, muito inglesa, início de verão, muito decotada, começou a corar àquela maneira das inglesas muito brancas e muito decotadas no início do verão, que devem corar da barriga para cima, porque foi subindo o corar, até que eu espreitei debaixo da mesa. E era o Sena que distraidamente tinha a perna colada à dela e ela não sabia se era distração ou não. Portanto, se há maldade nesta história, vai ser da inglesa muito mais do que do Jorge, que em total inocência, com certeza, estava sentindo a perna da inglesa sem saber que era perna na inglesa. Enfim, demos esse benefício da dúvida. Depois, à noite, a outra coisa que o Jorge fazia, quando ficava em minha casa, era pôr uma boina basca e sair para a rua. Não sei o que ele faria ou não faria.
mas era assim uma espécie de gato grande que saía para a noite, para as telhas, e depois voltava com um ar de perfeita inocência. Enfim, se deu direito a bons poemas, oxalá. Se deu direito a boas noites, melhor ainda. Portanto, era mais este tipo de relação que nós tínhamos. Ele contava-me histórias de coisas que aconteceram, coisas que ele teria desejado que lhe acontecessem. Portanto, não é uma relação tão literária quanto de amizade, de um homem mais velho em relação a um homem mais novo, que eu acho que ele gostava de mim, na medida em que era capaz de gostar constantemente de alguém. De modo que deve haver cartas por esse mundo também, em que faz péssimos comentários a meu respeito. Mas isso faz totalmente parte e é parte da grande qualidade de alguém como Jorge de Sena, que de facto era um ser excessivo. Se ele não tivesse gênio, que o tinha, seria um ser monstruoso. Tendo gênio como o tinha, era capaz de transformar isso na extraordinária literatura que ele praticou, que ele no fundo é, até porque ele tinha, como bem sabemos, um sentido de destino. Ele achava-se, e com boa razão, um dos escolhidos pelos fados, o que é simultaneamente, enfim, para ele com certeza, um incentivo, uma alegria, mas um fardo e uma grande responsabilidade. Ele carregava com ele um peso de destino. Eu muitas vezes me perguntei se Jorge de Sena era uma pessoa feliz. Eu acho que não era. Acho que não era uma pessoa feliz porque queria sempre mais do que lhe era possível e tinha sempre mais desejo do que podia preencher. Era um pouco como, não sei, terra seca, que por muita chuva que caia, absorve a chuva toda e não chega. Exceto que, tendo o talento literário que ele tinha, depois de repente dessa terra seca que ficou umedecida, saíam não vermes, mas borboletas, que era a obra literária dele, que é aquilo que fica. Relendo, como faço muitas vezes, a obra do Cenas, é extraordinário como a minha percepção do que mais gosto na obra dele vai mudando. Ora, isto é um ótimo sintoma. Há escritores que nós, a certa altura, decidimos, sei lá, a obra de ficção é a mais interessante, a obra poética. O Jorge varia, porque ele conseguiu, como pouca gente em qualquer literatura, fazer uma articulação de géneros. E quando nós lemos a poesia dele, vemos aí, incipientemente, muitas vezes, o narrador. Quando lemos a ensaística dele, que é sempre luminosa, vemos também o ser criativo, que usava erudição como uma espécie de estrume da criatividade. Há 2 ou 3 escritores portugueses do nosso tempo que conseguem fazer articulações desse género. Outro exemplo seria o David Mourão Ferreira, que é um homem também notável na maneira como era ensaísta, romancista, etc. O Sena levou isso a um extremo. Esse extremo de excesso, mas o excesso para mim é uma coisa positiva, quer dizer, nisso eu sou muito blakeano. O excesso é o caminho da virtude, e o Jorge de Sena tinha essa virtude do excesso, e acho que morreu ainda em excesso. E isto creio que seria um bom epitáfio por uma pedra tumular que não está lá, e que ele merece, porque pouca gente teve de facto a estatura que Jorge de Sena teve e que, portanto, continuará a ter. Ele é dos que ficam.